Galerinha, hoje a gente vai bater um papo sobre o óbvio que ignoramos no balé. Vocês já imaginam o que seja? Olha, quem for esperto, vai matar essa de cara, hein? Qual é o óbvio que a gente ignora no balé, galera? A primeira coisa que que eu quero perguntar para vocês e quero que vocês se perguntem nesse momento é: qual é o seu desejo como bailarina, como bailarino no balé? Qual é o seu desejo? Agora, mentaliza. É a primeira resposta que vem. Qual é o seu desejo hoje no balé? Tem que ser a primeira resposta. Essa primeira resposta é aquela uma que tá ali, ó, batendo na nossa cabeça o tempo todo, sabe? Então, você pode ter respondido, meu desejo hoje no balé é fazer o passo X. Por exemplo, meu desejo hoje no balé é finalmente girar as danadas das piruetas, né? Ou, não, é finalmente girar fouetê. Não, meu desejo hoje é ter balance, é ter postura, né? Que vocês citaram ali, balance e postura. Não, meu desejo é ter perna alta, meu desejo é ter um grande salto. Ou não, meu desejo é dançar um determinado balé, um solo, uma variação, um pas de deux, enfim. Ou às vezes pode ser uma coisa mais tranquila, né? Assim, mais administrável, do tipo, não, meu desejo é fazer uma aula de balé inteira, né? Aquela aula que você não para porque travou em um determinado exercício. Meu desejo é decorar a sequência, enfim. Cada um de nós tem um determinado desejo como bailarina, como bailarino, como atleta, enfim. E aí, a gente pega esse desejo e a gente foca nesse desejo que nem uns loucos, alucinados, né? Nada de errado com isso, tá? Mas que nem uns loucos alucinados nesse desejo. E aí a gente fica cego para algumas coisas. Sim, que são coisas que resumem em uma palavra, que eu vou resumir daqui a pouco para vocês, uma palavra de 4 letras. Sim, esse é o óbvio que ignoramos, uma palavra de 4 letras. E a gente esquece isso e simplesmente fica lá buscando exercícios para perna alta, buscando treino disso, treino daquilo outro, e esquece dessa palavrinha de 4 letras. No fundo, tudo que a gente mais deseja, independente se é o passo X, se é dançar o balé Y, se é fazer XYZ na aula, tudo que a gente mais deseja é buscar uma melhora no nosso desempenho. Concordam comigo ou eu tô louca? Resumindo, se a gente for tentar juntar tudo num pacotão, quero melhorar o meu desempenho. Algumas pessoas em um determinado aspecto, outras em outros, mas a gente sempre está em busca dessa melhora de desempenho. E aí, a gente começa a treinar esse passo. Por exemplo, eu vou pegar aqui o exemplo da pirueta. Posso pegar o exemplo da pirueta? Vocês me dão essa liberdade? Quero melhorar minha pirueta. E cada um substitui pelo desejo ardente do que tem, tá? Mas vamos supor que o que eu quero é melhorar a pirueta, e aí eu vou lá e começo a fazer treinos de pirueta, fazer fortalecimento para girar mais rápido, sei lá, enfim. Começo a trabalhar ali e começo a entrar num processo de trabalhar a minha pirueta. E quando a gente pensa em trabalhar um determinado passo, qual é a primeira coisa que a gente faz? Ficar repetindo esse passo várias vezes. É ou não é? Vocês repetem bastante os passos que vocês querem aprender? Eu vejo alunos, né, nos treinamentos online que eu tenho, um dos treinamentos é o TBD, que é o treinamento balé em detalhes. E às vezes eu vejo alunos, tem aluno do TBD aí? Coloca TBD para mim no comentário, se você for aluno do TBD. Que acontece? Eu vejo alunos dentro dos meus treinamentos, por exemplo, que eles param em uma aula. Aí eles me mandam assim, Mari, essa aula aqui para mim tá difícil, eu vou ficar nela até eu conseguir fazer. E eu falo, como assim, né? Na aula de balé, se o nosso développé não sai direito, o seu professor para a aula e fala, vai até aí, enquanto esse développé sair, eu não vou dar gravatman. Ele não faz isso, né? Então, assim, a gente precisa primeiro entender que a repetição, ela ajuda, mas ela sozinha não vai fazer milagre. Sim, independente do passo que você deseja desenvolver, que você deseja ter uma melhora de desempenho.
Faz sentido isso para vocês? Então, se faz sentido isso para vocês, então fica meio claro para a gente que só o processo de repetição em si, nem sempre ele vai ajudar. Por quê? Por que será que só eu ir lá e repetir várias vezes a pirueta não vai ajudar? Porque eu preciso entender o que é que eu estou errando nessa pirueta, o que é que eu estou errando nesse determinado passo. Eu desejo dançar uma variação, eu começo a pegar aquela variação, aquele solo, aquela coreografia, e tem um danado de um passo lá no meio que eu não consigo executar. Adianta eu pegar aquele passo e ficar repetindo? Não, é que nem ficar batendo a cabeça na parede, né? Não, eu preciso parar, analisar aquele passo, entender o que eu estou errando, o que está certo, o que está errado, para eu conseguir melhorar aquele passo, sim? E aí a gente vai começar a se aproximar agora do óbvio que a gente ignora. E aí, a partir do momento que eu entendo por que esse passo não está saindo, é a hora que eu começo a perceber algumas coisas. Por exemplo, quando uma pirueta não sai, se eu tenho problema na pirueta, você sabe onde está o problema da sua pirueta? Coloca para mim onde está o problema da sua pirueta, se você sabe onde está. Coloca para mim. Onde pode estar o problema da minha pirueta? Você já parou para pensar nisso? Porque a gente cata a pirueta, que é um pacote de passos, empacota aquilo e fala, eu tenho problema na pirueta. Mas eu paro de analisar onde está o problema na pirueta. Eixo para mim é um pacote. No andeor, equilíbrio, meia ponta, encaixe, eixo. Tô vendo a galera. Vai, galera, do Facebook, coloca aí para mim onde está o problema da sua pirueta. O que acontece? Se o problema é no eixo, vamos lá, eu vou colocar aqui para vocês o eixo, tá? Se o problema da minha pirueta é o meu eixo, o que é que faz eu chegar no eixo? Vocês percebem que é muito superficial eu falar que o problema da minha pirueta é o eixo? O que é estabilidade, equilíbrio? O que é que faz eu chegar no eixo com estabilidade? Show, Marlene! O que é que faz eu chegar no eixo com estabilidade, com equilíbrio? É eu conseguir chegar no meu ponto certinho do meu balance. Então, eu preciso ter uma meia ponta adequada para isso, sim. E eu preciso ter força, potência no meu plié para eu conseguir chegar nessa meia ponta alta. Faz sentido isso para vocês? E aí, a gente acaba olhando para a pirueta e falando, minha pirueta não sai porque me falta eixo. Só que a gente não para analisar o que é que faz eu chegar nesse eixo. Porque eixo todo mundo tem, senão a gente não parava em pé, né? 1 segundo na meia ponta você consegue ficar. Então, um relevé era para sair. Mas, se eu não tenho um plié adequado, na hora que eu vou subir, muitas vezes ou eu passo do meu eixo, ou eu não chego nesse eixo e volto para trás. Então, quando eu falo o meu problema é o eixo, eu preciso verificar se o meu plié está certo. Por quê? Se o meu plié estiver certo, significa que o problema vai ser em outro lugar. Pode ser o meu alinhamento, né? Pode ser que na hora que eu suba, eu jogo as costas para trás. Eu até tenho força para subir, mas na hora que eu subo, minhas costas vão para trás, porque minhas costelas abrem. Sim? Então, todos os nossos erros, presta atenção nisso, porque quem sair daqui hoje entendendo isso, achou a chave do tesouro no balé. Todos os nossos erros em passos complexos vêm de um passo base. Show? Pegaram essa? Todo erro. Então, por exemplo, numa pirueta que é um passo complexo, o meu erro pode estar no plié, como o meu erro pode estar no passé, como o meu erro pode estar no encaixe do quadril. Tudo isso é a base do balé. E quando eu falo para vocês que a gente ignora, né, o óbvio no balé que ignoramos, é a base. A gente ignora a base no balé. Tô mentindo? Alguém aí supervaloriza a base no balé, fora os meus alunos TBD que aprendem isso lá dentro? Base. Sim, então, eu quis trazer esse tema aqui hoje para vocês, para a gente discutir um pouquinho sobre isso e abrir mesmo a nossa cabeça de que eu preciso estar mais atenta para a minha base.
E aí a gente vai falar um pouquinho aí sobre o que é a base, tá? Vão colocando as perguntas aí, se vocês tiverem dúvidas de alguma coisa, se alguma coisa passar sem entender, que a Tia Ju está anotando as perguntas, tá, né, Tia Ju? Mas beleza, voltando aqui, deixa a Tia Mari voltar agora. Então, assim, a primeira coisa que eu quero que vocês armazenem mentalmente é que se eu tenho problema em um passo complexo, independente de qual passo seja, eu tenho que buscar desfazer esse passo para entender todos os passos bases que tem nesse passo e entender ali o que é, onde é que está tendo problema. Se é no meu plié, se é no meu passé, se é no alinhamento do meu quadril, se é nas minhas costelas que estão abrindo, porque tudo isso é base. Show de bola? Tá. Então, galera, guardem essa frase. Tudo o que erramos, todos os nossos erros, eles estão na base do balé. Então, eu posso ter um giro que está errado, e esse giro pode ter erro no meu plié, pode ter erro no meu piqué, se for um giro vindo de piqué, pode ter erro no meu passé, enfim, pode ter erro em vários passos de base que formam o meu giro. Então, quando a gente começa a pensar nisso, um grande salto, um saut de cheval, eu posso olhar meu saut de cheval e falar, eu vejo uma foto e falo, nossa, que pé horroroso que eu fiz, né? Ou eu posso falar, nossa, tá estranho, a descida tá grosseira. Sim, e a descida, ela vai passar ali por um tombé e por um faí. Tombé e faí são bases. Então, todos os passos, a gente precisa aprender como bailarina e bailarino a olhar os passos e entender o que é que eu estou fazendo de errado se eu quero mesmo melhorar o meu desempenho. Então, tem um determinado passo na variação, no solo, na coreografia que eu estou fazendo, que eu não consigo executar direito, eu preciso filmar aquele passo, ter coragem de filmar, ter coragem de olhar e olhar com olhos construtivos, porque a maioria das bailarinas e dos bailarinos olham para a própria filmagem com olhos destrutivos. Sim, eu sou a primeira a fazer isso comigo, tá? E a gente tem que aprender a olhar como se eu estivesse olhando um aluno. Imagina você sendo um professor, sim, e tentando ensinar um aluno que é super dedicado, tá? O aluno super dedicado, super esforçado, que tá dando sangue dele naquele passo, porque você tá dando sangue naquele passo. Quando eu olho com esse olhar, eu não tenho coragem de apontar o dedo e falar, poxa, você é ruim mesmo, né? E quando eu não olho dessa forma, eu olho para mim, eu fico apontando o dedo e falando que eu sou ruim, né? Não, a gente tem que saber olhar para a gente com olhos construtivos. Então, eu vou olhar e falar, não, isso tá legal, bem legal, tal, dananã. Agora, isso aqui precisa melhorar. O que eu tô fazendo aqui que tá ficando tão horroroso isso? Eu posso fazer muito melhor. Onde que tá o meu problema? E aí eu vou buscar a solução desse problema na base. Como é que eu vou buscar essa solução na base? Eu vou treinar mais a minha base. Então, não adianta eu querer ficar repetindo 50 vezes a minha pirueta se eu não estiver treinando a minha base. O que é base? Passo de base são aqueles passos que a gente aprende quando a gente está começando a aprender balé. Sim? Plié, passo de base. Muito bem, galera. O que mais? Plié, plié, plié. O que mais? Tandi. Né? Tandi é passo de base. Que mais? GT é passo de base. Sim, que mais? Rondejant é passo de base. Então, show de bola, a galera arrasando nos passos de base. Isso aí. As 5 posições do balé, assim, com a questão da rotação, elevê, muito bem, galera, isso aí. E aí, fondue, show de bola. E aí, o que acontece? Primeira posição, sim, todas elas. E aí, o que acontece? Quando eu tenho que treinar esses passos de base, se eu tenho ali alguns meses de balé, tá tudo bem, né? É tudo que eu mais quero é treinar esses passos de base, porque eu ainda não domino. Eu acho que eu ainda não domino, certo? Quando a gente tem 10 anos de balé, 20 anos de balé, a gente acha que a gente domina os passos de base. E aí que a gente começa a cagar. Sim? Então, cuidado se você acha que você domina. E aí vem a minha pergunta, por que a gente ignora a base?
Eu considerei aqui hoje, anotando aqui o que eu queria falar para vocês, eu coloquei ali 3 motivos que vocês podem me ajudar. Eu coloquei 3 motivos que eu acredito que faz as pessoas ignorarem a base. O primeiro motivo é porque base é básico. Entendem isso? Base é básico. Se eu tenho muito tempo já de dança, eu começo a olhar para a base e falar: ah, isso é muito básico, isso eu já sei. Percebem o risco disso? Isso eu já sei. Tandi eu já sei. GT eu já sei. Plié eu já sei. E aí, quando eu já sei, né? Eu já tenho anos de balé ali, eu já sei, me vem intuitivamente na cabeça o quê? Se você já sabe, você precisa? Você precisa parar para estudar a base se você já sabe? Não, né? Então, a gente acaba criando na nossa mente, sem perceber, alguns mecanismos de sabotagem. A gente começa a se sabotar quando eu falo que eu já sei. Eu já sei fazer tandi. E aí a gente começa a se sabotar. E aí, na hora que o professor explica o tandi, eu passo a não prestar atenção. Na hora que o professor vai explicar um rondejão ou uma pirueta simples que eu já sei, eu passo a não prestar atenção. Então, a primeira coisa que a gente precisa parar de fazer é com esse negocinho do eu já sei. Para a gente realmente ter um pouquinho de humildade com a gente mesmo. Não é, eu não estou falando que a gente tem que sair por aí falando, ah, não, eu não sei, eu não sei. Não é isso. Mas é você com você mesma. Presta atenção toda hora que você fala para você mesmo ali na aula, ah, não, agora é tandi, ah, tranquilo, isso eu já sei. Presta atenção nisso, essa conversa de você com você. Isso vai fazer, quando a gente não sabe um passo, o que é que a gente faz? O professor começa a ensinar um passo, o que você faz? Faz assim, não é? Você fica assim o tempo todo no professor, se ele está ensinando um passo diferente. Imagina se a gente ficar assim o tempo todo aprendendo tandi. A gente vai cada vez mais melhorar a nossa base. Então, assim, galera, comece a dar mais valor, tá? Esse é o óbvio que a gente ignora a base, tá? E eu não tô aqui para ficar apontando o dedo para vocês, não. Eu tô aqui, toda vez que eu falo com vocês, eu me escuto também. E muitas vezes eu também me pego, tipo, ah, não, esse passo aí já é tranquilo. Ah, tá, é só um tanfuetê, ah, tá bom. E não, cara, é um tanfuetê, então vamos fazer. Vamos prestar atenção, vamos, tá? Então, quando eu falo com vocês, estou falando comigo também. E uma coisa que eu queria trazer sobre esse aspecto que eu já sei, para se alguém ainda ficou em dúvida se deve prestar atenção ou não na base, vocês já pararam para pensar que as grandes bailarinas, os grandes bailarinos clássicos lá das companhias Master Blaster Plus, eles fazem aula todo dia, não fazem? Sim ou não? Fazem aula todo dia? Eles fazem aula do quê? De balé. Na aula de balé avançada, né? Uma aula de balé avançado que eles fazem lá. Tem tandi na aula? Tem tandi. Tem pliés? Tem pliés. Tem GT? Tem. Percebe que uma aula de balé, se ela é iniciante, vai ter os passos de base. Se ela é intermediária, vai ter os passos de base. E se ela é avançada, ela também vai ter os passos de base. Conseguem perceber isso? Se o aluno é iniciante, ele vai praticar o tandi. Se ele é intermediário, se ele é um bailarino profissional, sabe, daquela companhia XYZ, ele vai fazer os passos de base. Vocês estão vendo as lives que estão tendo aí de companhias, né? Tá tendo um monte de lives de companhias bambambãs. O que os bailarinos fantásticos, para não falar outra coisa, eles fazem? Eles fazem tandi, eles fazem plié, eles fazem fondue. Sim? Então, se os grandes bailarinos dão importância para esses passos, para essa base, desculpa aqui, agora eu vou falar só de mim, tá? Quem sou eu para não dar? E aí cada um tem que pôr a mão na consciência, né? Então, falta a gente olhar para a base como ela merece ser vista e valorizada. Esse é o óbvio que a gente ignora, tá? Tem aquelas pessoas que, não é questão de eu já saber, não, até sei que eu preciso trabalhar, que aí já vem o meu segundo perfil que eu triei aqui. Mas, eu não gosto de trabalhar a base, porque trabalhar a base é chato, né?
Ah, fazer 3 tandi, 4 tandi ali na frente, que negócio chato. Gosto de aula, mas, né, cheia de fricotes. E aí, eu começo a pensar, por que as pessoas às vezes acham que trabalhar a base é chato? Porque muitas vezes a gente não vê no trabalho de base, que é fazer tandi, fazer plié, parará, a gente não vê nesses passos, a gente não vê nenhum tipo de desafio, né? Por quê? A gente gosta de balé porque o negócio é difícil pra caramba, né? É verdade ou não é? Fala pra mim. Vocês gostam de balé porque o balé é difícil dominar o balé. E aí a gente olha aquilo e fala, cara, cada dia é uma dificuldade diferente, cada dia é um negócio. Quem gosta de coisas facinhas não vai fazer balé, né? Porque balé é difícil. Então, quando a gente olha na base com um olhar de que ela é chata porque não tem desafio, a gente não tem vontade de fazer. Então, galera, assim, o que eu preciso fazer? Ah, a questão de desafiar o balé, né? Então, de me sentir desafiada no balé. A partir do momento que eu começo a olhar para a base com um outro olhar, e agora a galera que é do TBD me fala, principalmente a galera que já fazia balé antes de entrar para o TBD. Falem para mim, quando vocês entraram para o TBD, treinamento de balé em detalhes, e vocês se depararam com um módulo inteiro só de consciência corporal, não tinha tandi ainda, né? No TBD você entra, você passa uma sequência de aulas sem fazer um tandi. Você vai só entender como é que estica o pé, como é que estica o joelho, como é que encaixa o quadril. E aí, quando vocês se depararam com essas aulas básicas, muito básicas, o que é que vocês pensaram? Vocês se sentiram desafiados ou não? Essa é a minha pergunta. Quem entrou para o TBD se sentiu desafiado aprendendo a base ou não? A gente só acha que a base é chata e que a base, né, não tem desafio se a gente fica aprendendo a base do mesmo jeito. Sim? Sempre do mesmo jeito, com o mesmo tipo de informação. Aí aquilo fica repetitivo e fica chato. Meus alunos presenciais já devem achar que a base é chata, porque eles já estão cansados de ouvir a maneira como eu explico base. Mas, às vezes, você fazer aula com um outro professor, ele vai te explicar a base de um jeito diferente. E aí, isso vai fazer outros sentidos. Não significa que um professor é melhor que o outro. Só significa que, às vezes, para a gente entender algumas coisas, a gente precisa ouvir de várias maneiras diferentes. E aí a gente entende. Sabe quando vem um professor de fora na sua escola e dá uma aula e dá um passo X, e você fala, nossa, agora eu entendi. Aí você olha para o seu professor oficial está querendo te matar, te esganar, porque ele sempre te explica aquilo naquele passo. Só que você não consegue mais ouvir. E isso acontece comigo, com os meus alunos também, tá? Então, se você acha que trabalhar a base é chato, procure trabalhar a base com informações diferentes. Procure trabalhar a base focando na consciência corporal, focando na autocorreção, que são estímulos totalmente diferentes, sim? A questão, o problema não está na base, o problema está em como você está recebendo as informações sobre a base. Pense nisso, tá bom? E aí vem nosso terceiro perfil, que é a galera que nunca pensou nisso. Sim, é a galera que, cara, eu sempre fiquei buscando ali a melhora na minha pirueta e tudo mais, e fiquei lá repetindo pirueta, porque eu nunca tinha pensado que uma pirueta, ela é composta por vários passos de base. Então, agora isso está mais claro para mim. Então, agora eu vou pegar cada passo que eu tenho dificuldade e ver o que é que tem naquele passo. Ah, ele tem um fondue com coupé, ele tem um développé, ele tem um temps levé para fazer um grande salto. Enfim, dependendo do passo que vai ter, na hora que você desmonta esse passo complexo, ele vira vários pequenos passos de base. E aí eu vou trabalhar cada um desses pequenos passos. Show de bola! Tá, gente, era isso. Esse é o óbvio que a gente ignora. O que a gente ignora é a base. Não ignore a sua base, seja lá por qual seja o motivo. Se você quer ter melhora no seu desempenho, você precisa trabalhar a base com a mesma dedicação e com o mesmo comprometimento que os grandes bailarinos trabalham a base. Show de bola?